Quero ler com vocês o Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 10. Eu vou usar essa Bíblia que está aí, alguns terão. Tem Bíblia aqui na frente, tem duas ou três sobrando aqui. Quem quiser pode pegar. Marcos 10. Nessa Bíblia é a página 1440. Joca já providenciou meus óculos. Lucas 10. Marcos 10, para saber se vocês estavam atentos. Aí, Marcos 10, 46 a 52. É um texto muito conhecido de muitos de nós. Você que vai ouvir vai se lembrar, ou se é a primeira vez que você ouve. É um texto bem simples, mas muito profundo. Como as coisas de Deus. Depois de passarem algum tempo em Jericó, Jesus saiu da cidade, seguido pelos discípulos e por uma multidão, e um mendigo cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando ele soube que Jesus, o Nazareno, passava por ali, começou a gritar: Filho de Davi! Noutra versão, começou a clamar. Lembra? Clamar é gritar. Gritar muito alto. E começou a clamar, a gritar bem alto: Filho de Davi, Jesus, misericórdia, tem misericórdia de mim. Muitos tentaram fazê-lo calar, mas ele gritava ainda mais alto, clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não vou gritar mais para vocês não ficarem surdos. Jesus parou e ordenou: tragam-no aqui. Eles foram chamá-lo. Hoje é seu dia, ele está chamando você. Levante-se. Jogando longe sua capa, ele ficou em pé e foi até Jesus. Jesus perguntou: O que você quer de mim? O cego respondeu, quase que dizendo assim: Ora, você não sabe? Senhor, que eu volte a ver, eu quero ver. Em outras versões, que eu volte a ver, o que indicava que ele não era cego de nascença. Siga teu caminho, sua fé salvou e curou você, disse Jesus. No mesmo instante, ele recuperou a visão e seguia Jesus estrada afora. É o famoso texto do cego Bartimeu. O nome dele não era Bartimeu. A nossa professora de hebraico vai nos dar uma aula, ou aramaico. Bar é filho, Timeu é o nome do pai, então filho de Timeu, e o texto explica isso, né? Pode ser que fosse Bartimeu mesmo, não tem, né? Tem filhos aí com o nome do pai, filho de tal, mas independentemente, isso não tem importância. É como aquela pergunta: sabe o que significa? Nada, ou alguma coisa para alguns, mas eu não vou entrar no mérito aqui. Tem pelo menos 3 teorias por que o nome dele é filho de Timeu, mas eu não vou entrar, não é esse o foco da nossa fala. Eu queria destacar aqui que passasse o filme, que a Ruth, a nossa professora de escola dominical, sempre diz para a gente fazer um filme dos textos que a gente lê. Pensa que é tempo de Páscoa, está próxima a Páscoa aqui. Jesus está indo para Jerusalém. Se a gente ler um pouquinho antes o texto, a gente vai ver que Jesus disse para os discípulos que eles iriam para Jerusalém e que ele, Jesus, iria sofrer o que sofreu. Então ele já estava indo para Jerusalém rumo ao seu martírio. E passando ainda pelas cidades, passa aqui por Jericó, saindo de Jericó. Essa Jericó não é aquela Jericó do Antigo Testamento que caíram as muralhas depois de Josué marchar. Essa aqui foi uma cidade construída muito provavelmente por Herodes,
que se tornou uma cidade, um resort. Dali tinham belas palmeiras, a ponto disse, né, que Marco Antônio deu para Cleópatra. Não é isso? É isso, Tatiana? Confirma aí. Você é historiadora ou não? Mas obrigado pela cola. Era um lugar tão aprazível que os grandes governantes, os reis, faziam ali o seu local de férias e seus feriados. Era ali um resort para eles. E era uma cidade muito, muito cobiçada pelos poderosos. Jesus não ficou ali, passou. Na beira do caminho de saída de Jericó estava esse cego, muito provavelmente bem localizado estrategicamente, porque era lugar de passagem dos ricos, alguém iria lhe dar uma esmola. E esmola naquele tempo, gente, não era como a gente tem hoje, que a gente vê as pessoas nos sinais de trânsito, nas calçadas, assim, jogadas. Era uma instituição. Muito provavelmente, vocês viram aqui, que esse homem, ao ser... Eu li que ele lançou a capa? Li, né? Essa capa, disse, alguns estudiosos vão dizer, que elas tinham inscrições, que era permissão para ele ser um mendigo. Por quê? Era muito comum que o judeu piedoso fizesse repartisse uma parte do seu soldo, daquilo que ele ganhava, para dedicar a esmolas, porque era dessa maneira que aqueles que não podiam trabalhar, não tinham a sua vida social comum para angariar os seus proventos, pudesse viver. Esse homem está ali mendigando oficialmente. E essa capa indica isso. Era uma capa que servia também de proteção para a chuva, para ele se deitar, para dormir. E naquele tempo, nessa visão, nessa cultura religiosa que regia a vida comum de todos os cidadãos, toda pessoa doente carregava consigo uma maldição. Ela era quase que dizer assim, o doente tem uma identidade. A identidade dele é maldito. Por quê? A doença era um sinal de pecado. Lembra quando Jesus cura um cego de nascença, quando os discípulos vão lá e dizem, mestre, quem pecou? Quem pecou para que ele fosse cego? Ele ou seus pais? Tinha-se um conceito que era a retribuição imanente, que você pagava pelos pecados dos seus tataravós. Se seus avós lá que você nunca conheceu, bisavós, você ia pagar. Alguém da descendência ia pagar o pato. Ia ficar cego, ia ficar aleijado, ia ter uma doença muito grave, uma lepra. E esse homem aqui traz consigo essa identificação social, o que fazia dele um homem à margem. E o caminho é mesmo uma metáfora, ele está à margem do caminho, porque ele está à margem da sociedade, ele está abandonado, ele está esquecido, ele se tornou um invisível. E ninguém queria ficar perto de uma pessoa como essa. Mas diz o texto que ele assim, ali, na beira do caminho, ouviu que passava por ali Jesus. Jesus já tinha uma fama, ele já está terminando o seu ministério, já está indo para Jerusalém para ser morto. Quanta coisa ele já não fez. Já transformou água em vinho, já multiplicou pães e peixes, já ressuscitou Lázaro, já fez e aconteceu. E esse homem estava ali e sabia da fama de Jesus. Por que ele sabia? Porque quando ouviu falar de Jesus e que era Jesus, o que ele diz? Diz o texto, ele começou a clamar. Clamar é o quê? Mestre, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. Ele sabia que Jesus era misericordioso. E ele sabia que era Jesus. Jesus está passando por Jericó e não voltaria mais ali. Aquela seria a última chance daquele cego receber uns trocados de Jesus, uns R$400, quem sabe, Jesus sendo generoso, ou algo maior. Ele não sabia que era a última vez que Jesus passava por ali, mas a gente sabe. E se ele não agarrasse essa chance, ele não ia voltar a ver. Uma multidão, sabendo da identificação desse homem era, qual a identidade dele? Maldito. O texto dá nome a ele, mas para a sociedade ele não tinha nome, ele era um mendigo cego, maldito. E a multidão devia estar cantando, gente. Os salmos, já leram os salmos? Salmos são canções. Quando você lê na sua Bíblia assim, cântico de romagem, são cânticos salmos que eram cantados enquanto o povo ia para o lugar de adoração. Esse é um tempo de festa, o povo está indo para Jerusalém para celebrar a Páscoa, a grande libertação do povo de Israel do Egito. E a multidão se reúne, e disse aqui que nesse lugar, na saída de Jericó, as caravanas se juntavam para irem para Jerusalém, se protegendo, fazendo ali um grupo de segurança, porque iriam enfrentar os assaltantes nos caminhos e tal. Então eles se reuniam ali, mas já começavam a festa, e possivelmente essa multidão estivesse cantando. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E aí um bumbo tocava, uma flauta entoava, um solista levantava, uma guitarra fazia um som mais forte. E, no meio disso tudo, quando passava a multidão em Jesus, no meio do canto de alegria, de festa, o homem que era maldito começou a clamar. A multidão que estava festejando falou assim: pô, não atrapalha a gente não, cara, o solo, pô, vocês viram a viola, que coisa maravilhosa, está atrapalhando a viola, está atrapalhando a voz do Léo, não fala não, fica aí, quem é você? E cada vez ele gritava mais alto. Jesus podia ter dito assim com a multidão: é mesmo, esse cara está atrapalhando a gente aqui, né? Deixa ele aí, vamos embora, vamos seguir nosso caminho. Mas Jesus não fez isso. Jesus para tudo e diz para a multidão que dizia para o homem se calar: vocês que estão falando para ele calar a boca, manda ele vir até mim. A mesma multidão que mandava calar, Jesus diz: são vocês que vão trazê-lo a mim. Tragam a mim. Não manda ele se calar, não. Não façam dele o que a sociedade já faz. Não o tornem mais invisível a mim. E a multidão vai, chama o homem e ele se apresenta a Jesus. E Jesus faz uma pergunta estranha, né? Jesus que sabe todas as coisas, o homem está lá mendigando, o que você quer? Lógico, ele quer deixar de ser maldito, porque se deixasse de ser cego, ele podia ter um emprego, poderia ter o trabalho, podia voltar à sua casa, ia ter outros olhares, ia ter um nome. Mas Jesus pergunta, e aquele homem fala: mestre, que eu volte a ver. Quem é o pai da psicanálise? Não, Jesus. Foi o primeiro que deu voz, a catarse aqui, ó. Mestre, eu tenho dores, eu tenho uma capa que me identifica como maldito. Essa capa me protege, eu estou seguro com ela, mas ela não me é suficiente. Eu não tenho descanso, eu não me encontrei, eu estou perdido. Mestre, que eu volte a ver. Gente, que coisa maravilhosa. Às vezes a gente olha para Deus como Deus que
afirma e reafirma as nossas identidades malditas. Às vezes a gente olha para Deus como Deus que é um Deus que vai punir mesmo, e a gente tem maldição para cumprir. Aqui, irmãos, e em outros textos, em todos os textos onde Jesus age, não existe essa praga de maldição hereditária. Para com isso. Deus não é um Deus de maldição, Deus é um Deus de amor. Deus não é um Deus que pesa a sua mão porque o seu pai amaldiçoou você, sua mãe, seu avô. Deus olha para você e para mim, e olhou para aquele cego no olhar de Jesus, não como um indigente, como um maldito, mas como uma pessoa que foi criada à imagem e semelhança de Deus, que é digna do seu amor, e Deus é apaixonado por ela. Uma pessoa como eu e como você. Esse texto destaca algumas coisas. Depois disso, diz o texto, o homem ficou são e passou a seguir a Jesus. Ele saiu da beira do caminho e foi para o caminho. Ele saiu da margem e foi para o centro. Ele saiu da sua cegueira e foi para a visão daquilo que é bom, verdadeiro, real. Foi para aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Nós temos uma sede. Eu só sei 2 ou 3 citações de livros. E eu vou repetir todas as vezes, vocês já me ouviram falar aqui. Dostoiévski diz que a gente tem um vazio que é do tamanho de Deus. No coração do homem tem um vazio que é do tamanho de Deus. Só Deus preenche. A gente não sabe disso se a gente ficar distraído, mas a gente sabe se a gente se concentrar. E Santo Agostinho é a outra citação que eu sei. Ele vai dizer que a nossa alma só descansa quando descansa nele. Esse homem não tinha descanso para sua alma. Esse homem tinha um vazio enorme dentro de si, até ele encontrar a misericórdia, a compaixão, o olhar amoroso de Jesus. Esse homem levantou um clamor sincero da dor da sua alma. Esse homem encontrou um olhar compassivo de Jesus. Esse homem mudou de vida, saiu da margem e se pôs no caminho. Que história maravilhosa. Essa é a história da minha vida. O Léo deu um testemunho aqui. Esse é o meu testemunho. Essa é a história da sua vida. Essa é a nossa história. O apóstolo Paulo vai dizer que antes nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos alcançou com seu amor, e agora Ele nos fez, não cegos, malditos, à margem do caminho, mas nos tornou filhos, dentro do caminho, do coração do Pai. Essa é a minha história, essa é a sua história. Deus não é um Deus de maldição. Deus é um Deus de bendição. Existe isso? Vai existir a partir de agora. Não é um Deus que olha para você, e aí eu repito aquela frase, porque você é perfeito, porque você é perfeita. Não olha para você porque você merece alguma coisa dele, e por isso ele vai te dar o que você merece. Não. Ele olha para você e para mim, porque nós somos filhas e filhos amados. Ele passou na minha vida. Minha vida é um milagre. Eu enxergar, apesar de eu não estar enxergando muito bem desse olho, mas eu enxergar, ver a luz,
tocar nesse caminho santo. É um milagre dele. Por quê? Porque ele passou. Hoje, mais uma vez, Jesus está passando. Está vindo no caminho. Eu não sei se você ou se alguém tem uma capa de proteção. E essa capa te coloca num lugar onde você se identificou. E talvez essa identificação te atrapalhe de ir para um lugar melhor. Um caminho mais reto, um caminho mais agradável, de paz, com mais sentido. Aquele homem jogou a sua capa, porque ficar com a capa significava continuar na condição que ele estava. E foi um ato de fé. Talvez Jesus hoje esteja nos chamando aqui, como um alerta, como caiu essa garrafinha no chão para nos chamar a atenção. Preste atenção nisso agora. Eu estou passando aqui. Joga a tua capa fora. Acredita em mim. Eu posso te fazer enxergar. Sai desse caminho da beirada. Vem para mim, que sou o centro. Esse é o Evangelho de Jesus, que nos dá todos os dias a chance da gente encontrar com esse caminho, para a gente encontrar aquilo que Deus quer que a gente encontre na nossa vida, que dá mais sentido, dá mais certeza de que a gente é mesmo muito amado por esse Deus. Primeira coisa, Deus faz isso comigo e com você. Mas tem uma segunda coisa. Nós somos discípulas e discípulos de Jesus? Jesus disse assim para os seus discípulos: vocês veem o que eu faço? Façam também. Recebam a minha visão. Eu curo vocês. Eu dou sentido para a vida de vocês. Eu trago vocês da margem para o centro. Sejam também a cura de muitos. Eu dou a cura a você, mas não guarde isso com você. Seja também a cura. Não seja, como é que a gente ouviu ontem? Não seja, no filme ontem, né? Não seja aquele que só retém. Seja aquele que dá. Eu já disse isso aqui uma vez, né? Quando a gente faz assim, ó, com medo de perder, a gente também não tem chance de receber. Quando a gente faz assim, a gente dá, mas a gente também está pronto para receber. Deus nos dá. Isso se multiplica. Que você seja uma fonte dentro da sua casa. Com seu marido, com sua esposa, com seu companheiro, com a sua companheira, com seu amado, com seu parceiro, com seu filho, com a sua filha, com seu irmão, com seu amigo. Recebemos de Jesus esse olhar amoroso, compassivo e cheio de graça e de verdade. Sejamos nós também, da mesma maneira, Jesusinhos por aí, Cristos por aí, a começar dentro da nossa casa.